Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam mais uma vez muito bem-vindos à Universidade Metodista. Essa aqui é a nossa pós-graduação em Controladoria e Finanças, ok? Sou o professor Reinaldo Domingos e vamos lá para a nossa segunda aula de Governança Corporativa. Então vamos lá pessoal, vamos repassar aqui o conteúdo dessa nossa matéria. Vimos aí o que é a governança corporativa, abordamos aí os princípios básicos da governança, passamos pelos 8Ps. E agora falaremos um pouco sobre os modelos de governança corporativa, falaremos um pouco sobre a estrutura de poder de governo, a governança, e na próxima aula falaremos sobre controles internos na governança corporativa e o portal de governança corporativa, ok? Então vamos lá. Vamos começar essa segunda aula com uma frase para reflexão que, quando eu a li pela primeira vez, me chamou muita atenção de forma bem negativa, pessoal. Então vejamos: os acionistas são uns tolos e uns arrogantes. Tolos porque nos dão o seu dinheiro e arrogantes porque querem receber dividendos. Veja, essa frase foi dita pelo Barão de Furstenberg durante uma assembleia de acionista. E tudo bem que faz um bom tempo, mas essa frase eu li em um livro de um grande professor especialista no assunto, chamado Governança Corporativa, o Poder de Transformação das Empresas, professor Roberto Gonzalez. Veja, pessoal, é uma frase para nós refletirmos um pouco sobre como os gurus, né, das empresas agiam ou tinham respeito ou falta de respeito pelos acionistas, né, pelas partes interessadas dentro de uma organização. Daí, então, a importância de algumas medidas mais drásticas, a implementação de alguns modelos de gestão mais engessado, de modo a garantir mais transparência, mais credibilidade para quem investe nessas empresas, ok? Então vamos aos modelos de governança corporativa. Nós temos o modelo anglo-saxão, o modelo japonês, nós temos o modelo alemão, o modelo latino-americano e o modelo latino-europeu. Cada um, obviamente, com sua particularidade, cada um, obviamente, com os seus detalhes e as suas crenças em relação às melhores práticas. Então vejamos, modelo anglo-saxão. Os modelos de governança corporativa, esse, sem dúvida, o mais adotado nos Estados Unidos e também o mais adotado no Reino Unido. Por isso recebe esse nome, ok? Ele versa sobre uma separação entre a propriedade e a gestão. Em outras palavras, para o modelo anglo-saxão, gestores e acionistas atuam separadamente, ok? Uma vez que os acionistas carregam o risco das decisões de investimento tomadas pela empresa, o sistema anglo-saxão traz a premissa, né, traz como premissa aí, de que são eles, os acionistas, que devem ter a palavra de ordem no sistema de governança corporativa. E faz sentido, não é? Para as pessoas que defendem esse modelo, para a doutrina que defende esse tipo de governança, a principal função da organização é a criação de riqueza, né? E o argumento está que os diretores não têm experiência suficiente para equilibrar os interesses sociais e os interesses econômicos. Já os acionistas, por outro lado, entendem que para maximizar, a maximização do lucro não apenas beneficiam eles, os acionistas, como também é importante para os resultados
da empresa de um modo geral, ok? É importante observar também que os acionistas não participam das decisões diárias da companhia, não é? Mas fazem parte do conselho de administração e atuam de modo a proteger o patrimônio dos acionistas minoritários, ok? Uma das principais ou as principais características desse sistema, desse modelo de governança corporativa, consiste, né, justamente no controle por parte dos acionistas, na separação entre propriedade e a gestão, a proteção dos acionistas minoritários e o conselho de administração contém tanto os insiders, né, que são os diretores executivos, quanto os outsiders, que são os diretores não executivos ou os diretores independentes, ok? E veja, para funcionar, né, para ter êxito esse modelo de governança, depende da comunicação efetiva entre os acionistas, depende da administração e do conselho. As decisões importantes precisam ser submetidas ao voto desses primeiros, ok? O modelo japonês é conhecido também por Insider System. Ao contrário do sistema anglo-saxão, utilizado aí pelos americanos e pelo Reino Unido, nesse sistema japonês, os grandes acionistas estão no comando diário das operações. E por estarem imersos na realidade da empresa, por estarem no dia a dia da empresa, são eles, né, os acionistas, os grandes tomadores, né, os grandes responsáveis pela tomada de decisão, ok? Então veja, esse sistema japonês ele é centralizado em torno de um banco principal e de uma rede financeira. Quase todas as empresas japonesas têm uma relação próxima com o banco, que fornece empréstimos, fornece serviços relacionados com emissão de título, ações, contas de liquidação, ok? Consultoria, né? Enfim. O principal banco é geralmente um dos principais acionistas da corporação, né? O principal acionista da organização, ok? Se dos modelos de governança corporativa abordado anteriormente, é focado em potencializar o retorno para os acionistas. No sistema japonês, o retorno deve ser para os que exercem papel direto ou indireto na gestão e nos resultados da companhia. Por exemplo, clientes, fornecedores, colaboradores, a comunidade, governo, ok? Por isso, ao invés de ser shareholder, como modelo anglo-saxão, o japonês é um stakeholder, ok? Nós vamos abordar esses dois temas, né, esses dois termos em inglês mais para frente, ok? As principais características desse modelo de governança, do modelo japonês de governança, consistem em que os acionistas são também gestores, os bancos detêm participações de longo prazo nas companhias, isso é fundamental porque isso acaba gerando segurança, né, financeira, gera credibilidade aí nessa relação. O conselho administrativo é composto por insiders, ou seja, gerentes executivos, alto nível de participação acionária, digamos assim, porque os bancos, né, e as empresas afiliadas, e a estrutura legal, né, de políticas públicas, de política industrial, projetados para apoiar e para promover o Keiretsu, ok? Então, como disse, os acionistas são também os gestores, os bancos detêm as participações, né, de longo prazo nas companhias, o conselho administrativo é composto por gerentes executivos, ok? E o alto nível de participação acionária dos bancos e empresas afiliadas, ok? A estrutura legal, né, de políticas públicas e de política industrial projetada para apoiar e promover o Keiretsu, ok? Keiretsu é um termo japonês que designa um modelo empresarial onde há uma coalizão entre empresas unidas por certos interesses
econômicos, ok? São termos japonês. Ainda com relação ao modelo japonês, temos aí como os principais players a própria gestão, o governo, os diretores independentes, os bancos, não é? Parceiros e os acionistas, ok? E uma informação importante, né? Uma observação bem bacana. É o modelo que mais se aproxima do modelo atual brasileiro e é muito utilizado em empresas familiares, ok? Destaca-se ainda que uma prática comum, nesse modelo japonês, por exemplo, se os lucros de uma empresa caírem por um período muito longo, por um período prolongado, o banco principal, né, que é o parceiro financeiro, e os membros desse Keretsu podem remover os diretores e indicar seus próprios candidatos para o conselho da empresa. Isso é bem interessante. Outra prática comum é a nomeação de burocratas do governo que se aposentam, né, para compor ali o conselho corporativo. Por exemplo, o Ministério de Finanças pode nomear um funcionário que se aposenta para o conselho de um banco, ok? No modelo alemão de governança corporativa, temos algumas particularidades, né? O modelo alemão ele difere substancialmente do anglo-americano e do próprio japonês, né? Embora alguns dos elementos se assemelhem ao sistema japonês, por exemplo, no Japão os bancos detêm participações de longo prazo em empresas e seus representantes atuam em conselhos. A diferença, por exemplo, é que no modelo alemão a representação dos bancos ela é constante e não apenas, por exemplo, em tempos de crise financeira, em tempos de dificuldade. Já no caso do modelo alemão, há um sistema de dois níveis, sendo que um consiste em um conselho de administração e o outro consiste em um conselho de supervisão. O conselho de administração é formado por executivos, digamos, executivos internos da empresa. E o conselho de supervisão, ele é composto, né, ele é formado por pessoas externas, pessoas de fora. As principais características, né, uma das principais características do modelo alemão de governança corporativa, veja, a gestão compartilhada entre empresas e acionistas, a gestão aberta para diversos interesses, maior influência do mercado financeiro, né? O mercado de capitais não é tão forte quanto o sistema anglo-saxão. Outra característica, melhor, os principais players aí, os próprios bancos alemães, os acionistas. No modelo, nesse modelo latino-americano, as principais características de governança corporativa dizem respeito às privatizações, não é? A própria abertura de capital, não há divisão entre propriedade e o capital, e as tomadas de decisões, né, a tomada de decisão pode ser mais benéfica, ou é mais benéfica, aos níveis mais elevados da organização, ok? Já no modelo latino-europeu, a grande maioria, dentre os modelos de governança corporativa, o latino-europeu é adotado por empresas familiares ou controladas por grupos consorciados. Aqui há uma concentração de propriedade e as forças de controle são predominantemente internas, ok? No sistema latino-europeu, as forças externas não são tão atuantes quanto em outros modelos e há uma proteção menor para os acionistas minoritários, ok? Com
relação aos stakeholders e os shareholders já mencionados, então vejamos. Quando falamos em stakeholders, no inglês, stake significa interesse, ok? Participação, risco. E holder significa aquele que possui, né? Ou possuidor. Assim, stakeholder também significa a parte interessada ou interveniente. Okay? É muito utilizada nas áreas de comunicação, administração e tecnologia da informação, né? Cujo objetivo é designar as pessoas e grupos mais importantes para um planejamento estratégico ou plano de negócio, ok? Ou seja, as partes interessadas. Já quando falamos em shareholders, shareholders é uma palavra do inglês bastante comum no contexto empresarial, que em português significa acionista, ou seja, é uma pessoa que possui ao menos uma ação de uma organização ou de determinada empresa. Então vejamos. Stakeholders, nós temos os acionistas, nós temos investidores, nós temos os colaboradores, ok? Nós temos os funcionários, fornecedores, sindicatos, próprio governo, não é? Não pode ficar de fora aí da brincadeira. Concorrentes também faz parte dos stakeholders, imprensa, consumidores, os bancos, as associações, ok? Então, todos esses são considerados stakeholders, são partes interessadas na organização. E diferentemente do passado, hoje uma organização ela precisa se preocupar não apenas com seus shareholders, né? Não apenas com seus acionistas, mas com todas as partes interessadas, ok? Para a sua longevidade, para a sua perenidade, ok? Então veja, os acionistas são sempre parte interessadas em uma empresa, mas as partes interessadas nem sempre serão acionistas, ok? Então veja, pode ver que o acionista está aqui em primeiro lugar, okay? Ele é uma parte interessada, mas por exemplo, um investidor pode não ser um acionista, um colaborador pode não ser um acionista, um funcionário pode não ser um acionista, ok? Então, só para reforçar mais uma vez, os acionistas são sempre parte interessada, mas as partes interessadas nem sempre serão acionistas. Então vamos então para a estrutura da governança corporativa, ok? Como é composta, de que forma que ela age, ok? Nós já vimos então o conceito de governança corporativa, nós já vimos aí os pilares, né, que compõem os princípios de governança corporativa, passamos pelos 8 Ps, vimos os modelos de governança corporativa existentes. Então agora precisamos entender a estrutura da governança corporativa, ok? Vamos entender aí qual que é a divisão, qual que é o conflito, se é que existe entre eles, não é? Falaremos das assembleias, o conselho de administração, o próprio conselho fiscal, há algum reporte, de que forma que eles atuam, ok? Comitê de auditoria, auditoria independente, a própria auditoria interna ou externa, para quem que ela reporta? O diretor-presidente, para a administração ou para o comitê de auditoria? Okay? Tudo isso que nós temos que entender para verificar se há conflito, se não há, ok? Então vejamos. Conselho de administração. O conselho é o órgão responsável pelo processo de decisão de uma organização em relação ao seu direcionamento estratégico. Então veja, qual que é o objetivo da empresa? Quais são as estratégias da empresa para alcançar, para atingir esse objetivo? Está no caminho certo? Está bem definido? Não está? Isso é responsabilidade do Conselho de Administração, ok? Exerce o papel de guardião do sistema da governança corporativa, ou de governança da organização. Tem a responsabilidade de endossar a estratégia da organização,
desenvolver a política direcional, nomear, supervisionar, remunerar os executivos seniores e garantir a prestação de contas da organização aos seus investidores e autoridades. Responsável também pela supervisão de desempenho de administração, obviamente agindo no melhor interesse de todos os acionistas. Segundo o IBGC, os membros dos conselhos eleitos pelos sócios podem ser internos, quando esses são funcionários da própria organização ou ocupam alguma posição na direção. Okay? Então, internos com essas características, externos, obviamente, sem vínculo comercial, sem vínculo atual, empregatício ou direção com a organização, tá? Mas que não são independentes, tais como ex-diretores, ex-empregadores, advogados, consultores que prestam serviços à empresa, sócios ou empregados de grupo controlador, de controladas ou de companhias do mesmo grupo econômico e seus parentes próximos a gestores de fundos de participação relevante. Okay? Ou independentes. Então, temos internos, externos ou independentes. E aí, nesse caso, não possuem relação familiares, de negócios ou de qualquer outro tipo com sócios com participação relevante. Grupos controladores, executivos, prestadores de serviços ou entidades sem fins lucrativos que influenciem ou possam influenciar de forma significativa seus julgamentos, opiniões, decisões ou comprometer suas ações no melhor interesse da organização. Então é importante, interno, externo ou independente, ok? Com relação à composição do Conselho de Administração, vejam, é recomendável, segundo o IBGC, o número ímpar de conselheiros, ok? Isto, pois, imagine um cenário onde as decisões deem empate. Quem decide? Okay? Para evitar esse tipo de situação, e sim, a recomendação é que tenha um número ímpar de conselheiros para justamente não depender do CEO ou de outros responsáveis para fazer a decisão técnica, por exemplo. Okay? Comumente, o órgão é composto por 5 a 11 pessoas, com algumas exceções, se não vejamos. O porte da organização, dependendo do porte, pode ser menor ou pode ser maior o número de membros do conselho. A maturidade corporativa, se uma empresa está começando agora no mundo de governança, quer implementar as melhores práticas, ela tem um número X de conselheiros. Se uma empresa já é madura, já está com uma série de práticas adotadas, vai precisar de um número diferente, obviamente, ok? Então, também depende, além do porte da organização, da maturidade corporativa desta empresa. Óbvio também, depende da complexidade das atividades. Uma coisa é você ter uma empresa simples de prestação de serviço, outra coisa é você ter uma outra empresa com atividades complexas, ok? Então, tem que levar em consideração todos esses quesitos, não só o porte e a maturidade, mas também a complexidade das atividades, ok? E a necessidade de criação de comitês. Se houver necessidade desse tipo de criação, também você vai ter um número diferenciado de membros. Outra característica no que diz respeito à composição do Conselho de Administração diz respeito à sua diversidade de perfis. Então veja, para ser bem sucedido, é importante que o Conselho de Administração seja composto por diversidade de perfis, conhecimentos, comportamentos, aspectos culturais, faixa etária e gênero. Isto porque, conforme destaca o IBGC, a diversidade beneficia a pluralidade de argumentos e garante tomada de decisão muito mais precisa. Isso sem dúvida alguma, não é? Quanto mais diversidade você tiver num grupo de discussão, mais amplas serão essas discussões e mais precisas
né? Mais fácil, mais assertivas serão as tomadas de decisões, ok? Com relação às competências dos conselheiros, o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, ele destaca o alinhamento e comprometimento com os valores e código de conduta da organização, uma visão estratégica, destaca ainda a disposição para defender o seu ponto de vista a partir do julgamento próprio, a capacidade de comunicação, a disponibilidade de tempo, né? Destaca também a capacidade de trabalho em equipe, fundamental numa organização, conhecimento das melhores práticas de governança corporativa, a capacidade de interpretar relatórios gerenciais, contábeis e financeiros, e também não financeiros, né? Destaca ainda o conhecimento sobre a legislação societária e a regulação, e conhecimento sobre o gerenciamento de riscos, né? Então, uma série de competências que o Código das Melhores Práticas destaca aí no que diz respeito ao conselho, ok? Cada conselheiro deve ainda atuar de forma técnica, com isenção emocional, financeira e sem a influência de qualquer relacionamento pessoal ou profissional, né? O que ele quer dizer aqui, em outras palavras? Tem que atuar de forma independente, né? Ainda com relação aos membros, os mesmos atuam em mandato de 2 anos. É possível, obviamente, haver reeleição, desde que isso tenha sido acordado de forma prévia, ok? E os conselheiros tenham sido, ou melhor, tenham tido um bom desempenho durante os seus mandatos, ok? Quanto às atribuições do Conselho de Administração, é dever do Conselho perante a organização, né, sendo o órgão responsável pela promoção de uma cultura organizacional centrada nos valores e princípios da companhia. Esse conselho também é o principal elo entre os sócios e a diretoria da empresa. Então, vejam, por interesse único e exclusivo da organização, os conselheiros devem prevenir e administrar situações de conflito de interesse, que é muito cabível numa organização, né? Mas precisam prevenir e administrar esse tipo de situação, ok? Cabe também lembrar que é o conselho de administração que define as estratégias e toma algumas decisões, por exemplo, projetam e valorizam a organização, otimizam o retorno de investimento no longo prazo, buscam o equilíbrio entre as expectativas das partes interessadas, não é? Entre outras. No que diz respeito às decisões do conselho, vejam, os conselheiros eles devem discutir, aprovar e monitorar decisões envolvendo estratégia, sempre que envolva estrutura de capital, o próprio apetite e tolerância ao risco, né? O perfil de risco. Quando diz respeito a fusões e aquisições também precisa ser pauta no Conselho de Administração. A própria contratação, dispensa, avaliação e remuneração do diretor-presidente e dos demais executivos, né? Claro, a partir da proposta apresentada pelo diretor-presidente, a escolha e avaliação da auditoria independente, e o próprio processo sucessório dos conselheiros executivos, práticas de governança corporativa que precisa estar em pauta, né? Relacionamento com parte interessada, ok? Através do RI, sistema de controle interno, incluindo, obviamente, as políticas e limites de alçada, a política de gestão de pessoas e, por fim, um código de conduta, ok? Todos esses assuntos, todos esses tópicos precisam estar sendo discutidos, aprovados e monitorados pelo Conselho de Administração. Então é isso, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma aula, mais esse vídeo. Deixo aqui novamente os meus contatos. Fico à disposição ao que for necessário, ok?
Grande abraço, até a próxima aula.